Mas é isso que eu tava falando. Ficar pra um cara como o Warren Buffett, que tem um volume absurdo e que se recusa a se envolver com coisa... tem Bitcoin um pouquinho, não tem? Eu acho que a maioria desses caras bilionários, eles começam comprando sem dizer a ninguém, como asset pessoal, como legado. Sim. Porque, tipo assim, até um cara desse ser interditado, o único dinheiro que ele consegue acessar e ninguém vai tomar dele é o Bitcoin, né? Até tem. Bitcoin é como uma arma. O ideal é que você comece a comprar sem alardear, né? Você só alardeia na hora que você faz a compra corporativa. Mas é isso. E a hora de fazer aquela compra porrada é depois que passar esse... Aí é pra ir pras cabeças. Mas é isso. Tipo assim, se eu tivesse esperando essa onda porrada, porque, tipo assim, essa crise todo mundo sabe que vai acontecer e tá dizendo isso desde 2008. Eu vou te dizer quando eu... Desde 2008. Desde 2008 não. Mas eu vou te dizer, eu não dou mais 5 anos. Em real, esse ano, o Bitcoin subiu 50%. Que foi um ano merda. A Alemanha vendeu 50 mil Bitcoins. Tipo, todos os Bitcoins que ela tinha. Teve desova de Mt. Gox, que foi tipo 100 mil Bitcoins. Foram mais de... Só isso aí já foi praticamente a quantidade de Bitcoin que foi minerado esse ano. Foi como se a inflação do Bitcoin tivesse dobrado só com essas duas vendas. Tiveram dezenas de desovas absurdas. E uma situação dessa, que era pro Bitcoin estar caindo pra caralho, ainda subiu 50% em real. Tipo assim, cada ano... Caindo. Sabe por que não era pra estar caindo? Todos os ativos de risco estão subindo também. É isso, mas... Então o mercado comprou com gosto. Essa oferta veio para um mercado que tinha bastante demanda. Mas na hora que o cara... Porque vendeu ao mercado, o cara vendeu 50 Bitcoin, mil Bitcoin no mercado, tipo, caiu 20% em 20 dias e aí na semana seguinte voltou. Cada ano que você deixar, que você esperar, com um monte de dólar físico, Cotibil na mão, cada ano que você espera, você pode perder, porra, sei lá, esse ano foi 50%, mas tem anos que o Bitcoin sobe 20 vezes. É isso. Você vai arriscar perder 20 vezes para esperar uma promoção que pode vir daqui a um ano, daqui a 10. Subir 20 vezes hoje, quanto ele tem que ir o preço? Iria 60 mil ele em 20 vezes em real ou é isso? Não, em dólar. 20 vezes em real essa década é tranquilo, né? Nem olha o real. Se Janja for reeleita, vai subir 20 vezes até o fim dessa década, não vai? Mas em dólar tem que subir para quanto? Não, é isso. Mas se subir 20 vezes, vai bater o que o ouro vale. 2.000 e tantos. Vai bater o que o ouro vale. E quanto tempo você acha que ele sobe isso? Rapaz, em real, eu acho que a fim dessa década é tranquilo. Em euro, eu acho que é depois do próximo halving, que é no início da próxima década, que quando o Bitcoin passar o dólar, que na minha opinião deve acontecer, não nesse halving, não nesse ciclo de 4 anos agora, mas no outro ciclo de 4 anos, quando começar a próxima década, aí vai ser o momento dos caras dizer, olha, essa porra passou o ouro, mas já tô emitindo... Mas pra ele passar isso aí, você precisa ter uma inflação que não para de subir, certo? Não. Em dólar? Em dólar, é. Não. Porque, por exemplo, se os mercados de sintético de Bitcoin começaram a ficar bem desenvolvidos... Não tô falando de inflação de produto, eu tô falando de emissão, você tem que ter um volume de dinheiro disposto a entrar nele. Se o mercado de sintético de Bitcoin começar a ficar bem desenvolvido, por exemplo, tem a Tether, que é uma empresa só, já é a 17ª maior credora de títulos americanos. Ela já tem mais título do que, por exemplo, a Alemanha. Se essas empresas, em vez de ficar comprando título para fazer stable bancária, começarem a fazer stable sintéticas, em vez de financiar o governo americano, ela vai comprar Bitcoin para gerar dólares que vão desvalorizar o preço do dólar. O cara que gosta de comprar ações e índices, ele vai preferir comprar ações e índices onde ele paga imposto, onde um filho bastardo, afetivo, aí a esposa adúltera pode tomar, ou em uma DeFi que ninguém no mundo pode tomar dele, se ele der bocadura ele leva pro caixão se ele quiser. Quanto mais ações, títulos sintéticos forem negociados em Bitcoin, mais o Bitcoin vai engolir dinheiro que tá hoje em ação, que tá hoje em dólar, que tá hoje em títulos. É tipo assim, o ouro, o potencial de riqueza que tá no ouro, no horizonte de 8, 9 anos, é muito baixo. O Bitcoin tem um potencial. Qual o yield do Bitcoin? Não, é o mesmo do ouro. É o mesmo yield do ouro. Tipo, se você tem um estoque de Bitcoin, você pode emprestar ele para ter um juros. Você pode alugar. Mas aí você está sendo remunerado por um risco absurdo, que você vai receber, sei lá, 1%. Não, se você vai encarteirar e não vai transacionar, você deixa ele emprestado para ter um juro. Não, o juro não compensa. A maioria das pessoas que fizeram isso na história se lascaram. O empréstimo de Bitcoin... O carry dele é zero, então você não empresta, você não deposita ele para ganhar um juro. Não, é a mesma coisa do ouro. Tem mercado que remunera hoje no mundo? Ouro? Não sei se tem. A maioria dos mercados que remunera ouro, historicamente, não valeram a pena. Quem deixou ouro no cofre, em qualquer país do mundo, 100 anos atrás, não tem ouro mais hoje, não é isso? Quem deixou ouro no cofre do banco nos Estados Unidos hoje, não tem mais ouro nenhum, não é isso? O cara que empresta ouro, o cara que empresta o ouro pra alguém, é pra alguém ir lá e vender e depois pagar de volta. Ou seja, tem um risco de perda total e a remuneração. Como o bicho se aprecia muito, se você buscar no Banco do Brasil, chegar no Banco do Brasil com a barra de ouro, não sei quanto é que você me empresta, que ele vai cobrar por causa da barra de ouro, né? Toda a estratégia está baseada na apreciação do preço ou está baseada na reserva de valor? A reserva para quem entrar hoje, por exemplo. Eu estou fazendo perguntas para... O Bitcoin não é uma solução financeira, o Bitcoin é uma solução de engenharia. Tem pessoas que compram Bitcoin, inclusive aquele Nakamoto portfólio do pessoal da Swan lá,
eles consideram isso uma reserva de valor superior ao ouro, porque ele é mais escasso do que o ouro. A inflação do Bitcoin hoje é metade da do ouro e tende a ser 4 vezes menos, 8 vezes menos, 16 vezes menos, que a do ouro é mais ou menos fixa na história, do Bitcoin cai a cada 4 anos. Para mim, o Bitcoin não é uma solução financeira. Para mim, o Bitcoin é um imperativo moral. Eu não vou ter minha mão suja de sangue de aborto, de castração de criança e de tribunal feminista. Pra mim, a nossa é diferente. Aquela história lá do Pavel, que foi preso lá na França agora, que ele comprou 2 imóveis na vida, um pra mãe e um pra avó, e que ele não tem interesse de ter carro, ele não tem interesse de ter casa, até que a gente viva num mundo em que seja restaurada a propriedade sobre imóveis, que não é o caso. Respondendo a pergunta do senhor, o que é que me impede, o que é que me defende do Bitcoin ser criminalizado? Se o Bitcoin for criminalizado agora aqui, eu vou fazer minha declaração final de saída, não é isso? E vou prolongar onde o Bitcoin não seja criminalizado. Isso faz parte da minha carteira. Ter uma segunda cidadania. Se tem uma coisa certa na economia, agora mais para micro do que macro, se tem uma coisa certa na economia dos cartéis e dos monopólios, é que um cartel só funciona na hora que todos os países puderem retaliar todos os outros países. Se tiver um posto de gasolina da cidade fora da máfia, quebrou a máfia, não é isso? O posto de gasolina que tá vendendo mais barato, vai a cidade inteira comprar ali, não é isso? Então, para um cartel funcionar... ir lá e matar o cara. É isso. Os outros poderem retaliar ele. Nesse caso, dando um tiro na cabeça, não é isso? Todos os países do mundo são capazes de retaliar todos os países do mundo? Não. A Rússia vai colaborar com os Estados Unidos para proibir o Bitcoin, que ambos são grandes mineradores, estão inclusive tendo lucros absurdos com isso. A Rússia utilizando a energia excedente deles e os Estados Unidos utilizando o gás do fracking, inclusive evitando o gás de efeito estufa e tudo mais. Eles vão conseguir um proibir o outro. Países pequenos como El Salvador, que está captando um dinheirão, vai deixar de ser paraíso fiscal e regulatório, só se parar um porta-aviões na porta lá, né? Porque fora isso não vai acontecer, né? Não, tudo isso que eu tô te perguntando é porque eu não sei. É isso. Tá? E a outra pergunta que eu faço O meu trabalho sempre foi medir risco das coisas. É isso. E eu acho que o fato dele ser um análogo de uma moeda é a ideia inicial dele, de reserva de valor, e de ser inatingível do ponto de vista de ser produzido expropriado, diluição. Exatamente. A única ressalva que eu faço é, no cenário de quem gerencia risco, eu não quero entrar numa situação onde, se o risco é de uma espiral deflacionária, eu perder uma parte do que eu acumulei em outras moedas porque eu entrei no preço errado. Só isso. É isso. Mas a volatilidade do Bitcoin essa é a única coisa. A volatilidade do Bitcoin em ouro tem caído. Porque o cara pode perder antes do fundo, você pode comprar e ir sendo estrangulado. Porque é isso, Faca. Se você pegar a volatilidade do Bitcoin em ouro, ela só tende a cair. É um canal assim bem descendente. Se você pegar a volatilidade do Bitcoin em dólares corrigidos pela base monetária, é um canal descendente. Agora, em dólares nominais, qualquer merda... É muito volátil. Qualquer merda. A volatilidade do dólar na moeda da Venezuela tem aumentado ou diminuído? Eu nem sei qual é que é a moeda lá. Porra, na República de Weimar tinha dia que o ouro caía 20%, porque tinha dia que o ouro subia 1.000. Tipo assim, é isso. Quando a moeda morre, qualquer coisa naquela moeda, a volatilidade é absurda. Mas a volatilidade do Bitcoin é zero. Para quem gerencia risco de carteira, por exemplo, a volatilidade é a medida principal de risco. Isso, mas você tem que ver a volatilidade em ouro ou em dólar corrigido pela base monetária. Sim. Não na onda nominal, né? Isso o senhor concorda comigo. E que a inflação real é o aumento dos agregados. Mesmo que o senhor considere... Não é isso? É que o Bitcoin oscila tanto que a diferença da volatilidade real para nominal não é grande. É zero. É porque é o seguinte... Quase zero. A volatilidade em dólar nominal é grande, em dólar real deflacionado pela inflação também é grande. É isso. Pelo fato do Bitcoin, na primeira camada, você poder comprovar publicamente onde está o dinheiro que você emprestou à pessoa. Isso é importante. Ele é o colateral supremo. Ele só não é o colateral mais usado no mundo hoje por causa da volatilidade. A solução para isso são sintéticos. É, por exemplo, você no smart contract, na blockchain, você não apenas ter Bitcoin, mas você, com esse Bitcoin, poder gerar dívida de dólar, dívida de ouro, dívida de índice de ações, e seja lá o que for, de commodities e tudo mais. Na hora que, por exemplo, você fizer um empréstimo de real contra Bitcoin, tinha várias empresas no Brasil, inclusive recentemente a Rispar, que ele emprestava no CDI. Nos Estados Unidos tem um monte de empresa que ele empresta baratíssimo, porque ele é um ativo supremo, chegou perto da margem, ele liquida e não tem chance nenhuma de calote, não é isso? É como ele é extremamente líquido. Só que na hora que você puder fazer empréstimos, não de Bitcoin, que cai 70%, 80%, 90% das vezes contra a Fiat, mas um terço de Bitcoin, um terço ouro sintético, um terço título de dólar ou dólar, contra real, por exemplo, vocês veem algum cenário que ouro e dólar percam 50% de valor em real? Em real, difícil. Não. É muito difícil, né? Difícil. Em real, o real teria que apreciar pra caramba. Pra caramba. É isso. Pra ele ganhar... Com esse governo perdulário, esquece. Esquece. É isso. Só por ação direta de Deus a galinha assada vira cantar, né? A única razão pro real apreciar em relação ao dólar
é se a destruição de crédito no Brasil for maior do que a Do que dos destruição Estados Unidos. É isso. Então, Então, na não hora... é possível, porque tem muito mais crédito em É dólar isso. no mundo. Então, na hora que esse tipo de mercado que já existe se desenvolver e popularizar e pessoas facilmente se endividarem em sintético de reais contra carteiras diversificadas, por exemplo, um terço dólar, o título de dólar, um terço sintético de ouro e um terço Bitcoin, o Bitcoin vai se tornar um título mobiliárquico. Ninguém nunca mais vai vender Bitcoin. Você vai se alavancar eternamente, forever, Laura Forever, né, no negócio do Michael Saylor. As pessoas vão se alavancar eternamente nas moedas que vão estar morrendo. E quando elas morrerem, acabou a dívida, escolhe outra moeda para se alavancar. Quando acabar as moedas fiduciárias, faz isso com metais inferiores como o cobre e a prata. Quem alavancou em prata contra ouro ganhou em todos os séculos e todos os milênios. Por causa da questão do stock to flow, que é o valuation das commodities. É a relação de estoque-fluxo. Tem uma correlação altíssima entre o valuation market cap da maioria das aliás, é uma commodities. das coisas que eu acho que pode ser numa carteira futura, junto com o Bitcoin, commodities. Porque é um hedge para o risco, por exemplo, de num cenário de destruição de crédito, chega uma hora que o preço relativo... Hoje, a diferença hoje de ativos financeiros para commodities está muito alta. Mas teve hora do petróleo Ele dar vai- negativo. Você viu que... Rapaz, que loucura. Valor negativo de petróleo. Aconteceu de um spot, o petróleo spot. Tipo assim, ó, velho, eu pago pra você levar essa desgraça daqui. Teve Como assim? a diferença, Valor negativo, é a diferença por quê? do Brent pro WTI já chegou a ser invertido. O preço, Não, o preço petróleo spot. na Europa com os Estados Tipo assim, Unidos o cara recebia dinheiro pra tirar petróleo de lá. isso chegou a ser Loucura, anos mano. atrás. Na década Mas de não, 90 também foi teve dias, foi coisa de horas, né? Foi horas. Mas quem tinha vencimento Mas ali... veja, hoje, Se ferrou. os commodities relativos a ativos financeiros está muito baixo o preço das commodities. Está É isso, muito mas baixo é que tal? em Tem relação curvas- aos ativos Qualquer- financeiros. Numa situação de correção, o preço relativo pode mudar e junto com o Bitcoin, que se for criminalizado, vai ficar mais difícil transacionar. Eu vou querer ter aquilo que as pessoas vão querer ter depois de um cenário desse. Cocaína é mais cara ou mais barata pra ser crime? Hoje é Mais mais caro. caro. Se liberar cocaína amanhã, vai ficar mais caro ou mais barata? Não é questão de ficar... É mais cara, mas é mais arriscado para É você isso. ter. Mas, Então, mais barato. amanhã, E pensa se o seguinte, descriminalizar a cocaína amanhã, eu ela vou te dar um exemplo. fica Eu 5 vou te vezes dar um mais barata exemplo. e menos Eu vou te dar qualidade, um né? exemplo. Sim. Imagina numa sociedade que todo mundo pode ter arma, certo? Sim. Igual a sociedade americana. De repente, revoga a segunda emenda e fala, posse de arma é crime. Vai ter O gente preço querendo das vender- armas vai subir. Mas vai ter gente querendo vender para não ser preso. Pode ter uma redução de preço inicial e depois Primeiro vai subir, né? despenca. Durante Depois um que- curto... Rapaz, eu durante duvido, um velho. curto Um prazo, tempo não? despenca. Todas as vezes que o Porque governo a pessoa ameaçou se proibir liga. arma, o preço subiu. Todas as vezes que... Em todos os países do mundo, inclusive nos Estados Unidos, toda vez Mas que começa isso- a passar uma legislação, isso quando explode o o cara preço. não tem. Porque diz assim, a sua última chance de comprar arma, você vai comprar ou não? Primeiro Você nunca. nunca mais vai poder comprar. Agora- se torna relíquia de família, não é isso ou Agora, não? veja uma coisa. Amanhã, Sim. ele diz para você, toda a posse de arma, hoje, daqui para frente, porque o americano já tem arma, certo? Então, toda a posse de arma agora, quem te for achado com uma arma em casa, pega 30 anos de cadeia. Pronto, o cara vai guardar fora da casa, todo mundo vai Vai ter concretar gente, no vai cash, ter né? gente guardando e gente jogando fora também. É, vai. Mas eu acho que a Vai. maioria dos Vai. caras iam guardar num cash, ia Eu guardar vou- fora eu de quero- casa, né? Eu quero que a pessoa jogue fora para eu ir lá comprar. Só E eu te isso. conto que aqui no Brasil nem acontece isso mais. Não, porque a ninguém galera tem sabe arma. que, né? Aí, Hoje aí já é quem, escasso. quem entregou a arma entregou pra pessoa errada. Você acha que no Brasil hoje a arma lista ou ilícita é mais caro? É ilícita. A ilícita A mais arma caro. ilícita é uma fonte de renda, tem um yield absurdo. Quanto você acha que é o aluguel de um revólver funcionando? Você vai querer comprar um revólver que já matou 100 pessoas? Você quer alugar e devolver, não é isso? Hein? Você aluga hoje, mais do que comprar. Tem um Mas yield. o yield... Cara, O cara esse aí compra- eu- aluga as tudinho, né? facções É, alugam mas pros isso aí é bandidinhos. Pistola, Porra, revólver, porra, contra de 200 negócio conto que é por isso. dia o cara tira no revólver? O cara tira 200, 300 reais por dia usando um Só revólver? que, então, Tira em 2 horas, né? então, É. a única segurança é na autocorretagem. que você falou. Autocustódia. Autocustódia. De preferência offline. Se você quiser, instale a Blue Wallet aí, desliga a internet e aperte mais, criar carteira. Você gera uma carteira agora sem internet. Você faz isso com qualquer celular, velho. Qualquer computador que você não use Faz mais uma em casa. carteira sintética para treinando. Uma carteira offline. O que nunca Só pra acessou brincar, a só pra internet, brincar. o que nunca acessou a internet não tem como ser hackeado. Não, faz aí no meu. Aqui, ó, você tem a Blue Wallet aí? Não, porque eu tenho na Você tem a corretora Blue? que eu... Instala a Blue Wallet aí. Porque hoje, o que acontece? Eu olho para o Bitcoin como um ativo financeiro. Eu opero, compro e venda dele via contrato futuro para ganhar dinheiro. Vai ter um momento que eu vou querer como reserva de valor. Eu não compro Bitcoin pra ganhar dinheiro. Eu só Hoje vendo... eu faço, porque eu faço É tudo isso hoje para ganhar dinheiro. Eu sou gestor de carteira minha. Eu faço para ganhar dinheiro. É isso. Por quê? Porque tem correlação. Hoje o preço do Bitcoin, querendo ou não, ele está correlacionado com outros ativos financeiros. Mas vai ter um momento, igual o ouro, vai ter um momento que eu vou querer encarteirar isso para reservar valor. Eu não estou indo contra você. Só que eu não nesse momento hoje, eu não quero reservar valor numa coisa que está com essa volatilidade e que
num cenário inflacionário ele vai me fazer ganhar, como outras coisas vão me fazer ganhar, e no cenário deflacionário eu não sei o que vai acontecer com o Bitcoin. Mas é que a finalidade de vocês é diferente. Lógico. Eu quero. A finalidade Ele não do precisa- 38 eu quero. é totalmente diferente. Mas eu quero fazer não o que financiar faz. aborto. Pra ele, o Bitcoin é uma forma dele... Imperativo moral. Eu também não quero dele financiar se aborto. desligar Mas ele está do financiando mesmo Estado. sem financiar o governo. Quando você compra um negócio no supermercado, você está pagando imposto. Mas é involuntário. A diferença de involuntário. estupro e sexo é a voluntariedade. Eu não tenho escolha, eu não tenho como não comprar no supermercado. O que eu puder, eu compro na feira. Que inclusive você não vai ter como comprar na feira sem um governo saber a partir de 2027. Se você não tiver Bitcoin. Ah, você não Se compra você- na feira também, você tá zoando. Você tá zoando. Quando eu Não, morava você aqui, eu só comprava naquela feirinha da Santa Cecília. Ainda existe aquilo, não? Existe. Existe a feira da Santa Cecília ali? Não, não, não é O quê? Mas, quê? mas e eu acho totalmente no teu direito você agir conforme a tua convicção. Agora, o meu enfoque como uma pessoa de gestão de carteira própria, e depois, eu não faço isso mais profissionalmente hoje. Eu fiz isso por 20 anos, como profissional de mercado financeiro, hoje eu não faço mais. A gestão própria. Faço a gestão própria. Hoje A você minha negocia finalidade, mais valores a minha que finalidade é preservar valor. Sim. Se eu tenho um cenário que na minha cabeça, nos próximos 2, 3 anos, de 2 a 5 anos, nós vamos ter um problema igual ao 29, e para Vai mim ter uma é um solução problema, como um problema 33. devastador. Eu acho que depois... Solução o quê? depois Como de 33, depois a expropriação do ouro. Exatamente, depois de uma grande crash, vai ser diferente. Vem medidas extraordinárias, né? Primeiro você vai ter uma destruição de valor tremenda. Me dê seu Bitcoin. papai, Mas sabe o que vai o ser? cabo e o soldado. Sabe o que que vai ser? Bitcoin já vem, Eles velho. vão impor uma moeda única. Para Eles- salvar todo mundo. E vai ser a moeda deles. Vão ter dois grupos impondo moedas únicas. Vai ter a moeda única nos Estados Unidos, que vai ser, eu acredito, lastreada nessa riqueza que eles vão tomar dos 15% dos bitcoins, que vai ser mais, inclusive, do que eles têm do market cap do ouro. E vai ter a moeda única dos BRICS, que nunca vai funcionar no ouro, só vai funcionar se eles fizerem o dólar sintético hipercolateralizado em Bitcoin. Quem fizer isso mais Eu rápido não sei vai nem captar a quantas riqueza moedas da únicas história da vai ter. Eu humanidade. sei que os globalistas têm um plano da moeda deles. Porque o sonho deles é uma moeda única Mas tem global. 3 grupos mundiais e tem um grupo russo-chinês Vai ter também, uma que é o dele, né? resistência. Eu concordo que É o uma grupo briga aí, russo-chinês vai resistir a isso. Concordo. E eles- o Brasil vai ficar entre um e outro, porque tá sempre entre um e outro. Pois é. hoje. E quem fizer isso que eu falei primeiro vai vencer. Se os Estados Unidos desapropriar primeiro, o outro não vai ter como enriquecer mais que os Estados Unidos, porque ele já vai ter mais Bitcoin. E se o BRICS conseguir acumular mais Bitcoin, gerando dólar sintético não hipercolateralizado primeiro, ele vai conseguir angariar toda a apreciação do Bitcoin e toda a desvalorização do dólar ao mesmo tempo, não é isso?